Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu estava ansioso pela sua presença. Eu me chamo Igor Chicoletti, sou o seu professor de matemática. O meu sinal na comunidade surda é este. O Sexto Tempo é uma ação da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Hoje vamos ver um pouquinho sobre a equação. Bora me acompanhar? Mas a pergunta que não quer calar é: vamos aprender? Bom, na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre equação numérica. Então pega teu caderno, na verdade era para estar na tua mesa, né? Pega teu lápis e, claro, a garrafinha de água que eu vou te explicar. Me acompanha aqui. A equação numérica é uma sentença matemática que tem um sinal de igualdade. Simples assim. Ela tem ao menos uma incógnita. Às vezes x, na maioria das vezes, na verdade. Às vezes x e y, às vezes só y. Eu posso ter qualquer outra letra. E essas letras eu chamo de incógnita, que é um valor que eu não sei qual é, que na maioria das vezes é o valor que eu vou encontrar numa equação. Notou? Incógnita. Nome engraçado, né? Bom, a equação, ela tem um sinal de igual, como eu falei para você, e ao lado esquerdo é o meu primeiro membro e ao lado direito é o meu segundo membro. É como se fosse duas expressões numéricas que são iguais, que têm o mesmo valor. À esquerda eu tenho uma expressão, à direita eu tenho outra expressão numérica e elas duas são iguais. E isso tudo eu vou chamar de equação numérica, certo? Eu tenho vários outros tipos de sentenças matemáticas. Eu tenho as inequações, as funções e as funções muitas outras, a do primeiro grau, segundo grau, mas não vem ao caso. Todas elas vão ter um sinal de igual, mas são sentenças diferentes. Anotou? Basicamente é isso a equação. Para a gente poder resolver as operações, as equações numéricas, eu preciso entender quais são as operações básicas que estão envolvidas nos meus problemas. Dá uma olhadinha aí na tua tela. Trouxe uma animação bem legal. Aqui nós temos as 4 operações básicas. Soma é o inverso da subtração, assim como a subtração vai ser o inverso da operação de adição. Nós também temos a multiplicação, que é inverso da divisão, e a divisão, que é a inversa da multiplicação. Anota aí. Você viu no vídeo, né? 4 foram as operações básicas que eu mostrei para você. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Fica atento também nas operações inversas. Mais e menos, uma inverso da outra. Multiplicação e divisão também. Uma inverso da outra. Vamos entender um pouquinho melhor ao longo da nossa aula. Vou aqui para a TV interativa e me acompanha aí. Identificando as operações na equação. Ó, eu tenho 2 equações, a de cima e a de baixo. Aí, vamos começar aqui nessa primeira. Menos 2x mais 5 igual a 7x menos 20. E a de baixo, x sobre 4 é igual a menos x mais 2. Já quero te adiantar que nós não vamos resolver nada ainda. Vamos só, como o nome está dizendo, identificar as operações nessas 2 equações. Ó, eu vou reescrever ela aqui do lado, essa primeira, tá? Menos 2x mais 5 é igual a 7x menos 20. Eu vou identificar nessa primeira, você vai fazer aí no seu caderno, com o auxílio do professor, essa segunda, tá? Vamos lá. Ó, eu tenho uma equação, tem um sinal de igual. À direita eu tenho o segundo membro e à esquerda eu tenho o primeiro membro. Beleza, você tá me acompanhando, que eu tenho certeza. Deixa eu apagar aqui, que fica bonitinho. Vamos identificar aqui no meu primeiro membro. Eu tenho quantos termos? Menos 2x
e o mais 5. Eu tenho 2 termos. E no segundo membro, quantos termos eu tenho? 7x e o menos 20. E aqui é muito importante que eu identifique as operações. Esse termo, melhor falando, menos 2x, tá vendo que ele está com um sinal negativo? Vou repetir aqui, ó, menos 2x. Então eu tenho uma operação de subtração. Mais 5, eu tenho uma operação de adição. E no segundo membro, 7x. E nem tem sinal? Tem sim, tem sim. Tá implícito. Mais 7x. Então, uma operação de adição também. E o menos 20? Subtração. Identificamos bem, certo? Agora, preste atenção em mais um detalhe. Isso que eu vou falar para você agora, ele serve tanto para o menos 2x quanto para o mais 7x. Nesse nosso exemplo, tá? Olha aqui, vou colocar aqui no cantinho, aqui embaixo, na verdade. Eu posso pegar esse termo, menos 2x, e eu posso separá-lo da seguinte forma. Eu posso interpretar esse único termo como uma espécie de multiplicação, onde o menos 2 está multiplicando o x. Então aqui eu tenho uma operação de multiplicação, onde um termo negativo, que é o menos 2, ele está multiplicando um termo positivo, que é a incógnita x. Então percebeu aí, né? Se eu analiso o termo como um todo, o menos 2x, a minha operação é a subtração, porque ele está com sinal negativo. Agora, se eu analiso particularmente aquele termo, qual é a operação que está, digamos, de forma interna, implícita? Aí eu vou analisar como multiplicação. E essa informação, ela vai ser muito importante para você na hora de resolver essas equações. Porque ora você vai analisar o termo de forma geral, no caso da subtração, ora você vai olhar de forma específica, ou seja, interna a esse termo, e você vai precisar ter esse olhar e entender que tem uma multiplicaçãozinha ali. Vimos as operações que são envolvidas numa equação numérica. Outro fator importantíssimo é o jogo de sinal. Lembra? Mais com menos, enfim, é uma salada. Preparei um vídeo bem legal também, só vídeos legais, em time-lapse, para você ver como é o jogo de sinal e entender, de uma vez por todas, como ele funciona. Dá uma olhadinha aí na tua tela. Vamos dar uma olhada agora no jogo de sinal. Um assunto bem importante, hein? Nós temos algumas situações. Quando eu tenho sinais iguais e quando eu tenho sinais diferentes. Na soma e subtração, quando eu tenho sinais iguais, eu vou somar. Quando são sinais diferentes, eu vou subtrair. Já nas operações de multiplicação e divisão, o meu resultado vai ficar positivo. E em sinais diferentes, o meu resultado vai ficar negativo. Repara bem, sinais iguais, eu vou sempre usar o símbolo da cruz, do positivo. E os diferentes, o sinal que representa o negativo. Viu o vídeo? Time-lapse é bem legal, né? Bom, lembra aquela equação que a gente analisou ela termo a termo? Vamos resolver? Me acompanha aqui na TV Interativa. Ó, menos 2x mais 5 igual a 7x menos 20. Vamos lá. Qual é a ideia de uma equação numérica? Eu tenho que encontrar o valor da incógnita, que aqui nesse meu problema é o x, certo? Beleza. Para eu fazer isso, eu tenho que ter um passo importantíssimo. Um primeiro passo, na verdade, né? Que é isolar essa minha incógnita. Isolar a letra. Quando eu falo isolar, é deixar ela sozinha. Tudo que tem x, ou seja, tudo que tem a minha incógnita, pode ser qualquer outra, eu jogo para o primeiro membro. E o que não tem, eu jogo para o segundo. Ó, o termo menos 2x, ele tá no primeiro membro já, então deixa ele quieto, não mexe não. O 7x, que tá positivo, eu tenho que colocar ele para o primeiro membro.
Mas se ele está positivo e eu mudo ele de membro, ele tem que mudar de operação. Percebam que eu estou mudando, melhor, eu estou passando todo o termo 7x, tanto o número 7 quanto a incógnita x. Então, se ele está positivo, eu vou passar para o outro lado negativo. Tudo que está de vermelho, gente, é o que eu estou fazendo alteração, tá? O menos 20 continua no segundo membro, quietinho, não mexe com quem está quieto. Olha o 5. O 5, ele está positivo e não tem incógnita. Então, ele vai ter que ir para o segundo membro. Então, se ele está positivo, ele vai para o segundo membro negativo. Agora, eu tenho operação com sinais iguais. Quando eu tenho essa operação de sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal, certo? Vamos lá. Menos 2x menos 7x é igual a menos 9x. Igual menos 20 menos 5, sinais iguais. Eu vou somar 20 mais 5, 25, e vou repetir o sinal. Olha aí agora. Caraca, eu tenho... Meu Deus, como é que eu faço para resolver daqui? Eu tenho várias formas. Dentre as formas, dentre as possibilidades para resolver, eu vou tomar um caminho aqui que talvez seja um pouquinho diferente. Ó, eu vou analisar esse meu termo aqui, que eu falei para vocês, menos 9x. O termo todo, ele está subtraindo, né? Tem um sinal de menos ali. Mas se eu for analisar ele de forma mais interna, é como se ele tivesse assim, ó. Menos 9 vezes o x igual a menos 25. Eu quero falar um detalhe, tá? Essa linha que eu acabei de escrever e essa outra acima, elas não mudam nada. Eu só fiz colocar um pontinho ali que ele estava implícito. Você não precisa necessariamente fazer isso. Mas, como eu estou aqui ensinando você a resolver uma equação, então é necessário que eu faça, tá? Não, mas você, na sua resolução, não precisa. Olha aqui, eu estou analisando de forma interna esse termo. Se o menos 9 todinho, ele está multiplicando x, a operação inversa da multiplicação, deixa eu colocar aqui para cima. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, esse menos 9 que estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado em uma forma de divisão. Então, vai ficar menos 9. Percebam que eu não mudei ele com o sinal. Ou seja, ele estava negativo, ficou positivo. Porque eu não passei o termo todo, eu passei o menos 9 que multiplicava. Então, do outro lado, o menos 9 vai dividir. Agora, não tem muito o que fazer, né? Olha aí, ó, divisão. 25 dividido para 9 não dá um número exato. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui em números decimais. Mas, divisão de sinais iguais. Menos com menos dá positivo. Então, a minha resposta é 25 sobre 9. E essa é a nossa resposta. E essa é a atenção que você deve ter ao resolver uma equação numérica. Acabamos de fazer um exemplo de como resolver uma equação, onde a gente deve isolar a incógnita, certo? E nos atentando também ao jogo de sinal e às operações inversas. Agora chegou a hora da gente praticar o que vimos na aula de hoje. Mas a pergunta que não quer calar é: vamos exercitar? Vamos começar com a nossa primeira questão. Ela é bem legal, hein? Vou ler para você, me acompanha aqui na tela. Questão 1, centro de mídias. Marque a alternativa correta que possui a equação que tem o valor de sua incógnita igual a 4. Letra A, menos x mais 3 igual a menos 2x mais 5. Letra B, 3y menos 8 igual a y menos 16. Letra C, z sobre 2 igual a menos 2z mais 5. Letra D, menos 2x menos 6 igual a menos 6x mais 10. Fica atento nessa questão que você vai ter que resolver as alternativas e encontrar o valor 4.
Vamos lá resolver essa nossa primeira questão. Eu vou começar resolvendo... eu não sei, deixa eu ver aqui. Mentira, eu sei sim, vou começar resolvendo a letra B. Vamos ver se é a nossa resposta. 3y menos 8 igual a y menos 16. Vou isolar a incógnita y, certo? Ó, 3y. Lá no segundo membro tem um y positivo, então ele vem para o primeiro membro negativo. Igual, menos 16 continua lá. Eita, que o 6 falhou. Esse menos 8, tá vendo que ele está negativo? Então ele vai passar para o primeiro membro positivo. Olha aí, ó. Vamos resolver, né? 3y menos y, ou 1y, é igual a 2y. Igual, jogo de sinal aqui, ó. Só que é diferente, eu tenho um positivo e um negativo. O que eu vou fazer? Subtrair e repetir o sinal do maior. 16 é maior, então meu resultado é negativo. 16 menos 8 igual a 8. Olha o 2. Tá vendo que ele está multiplicando? Então ele vai passar para o outro lado, dividindo. Menos 8 dividido para 2 positivo, menos com mais, dá menos 4. Aí o empolgadão vai lá e marca a letra B. Tá errado, presta atenção. Eu encontrei um valor negativo e a minha questão quer um valor positivo. Então não é essa a alternativa. Não é a letra B. Deixa eu voltar aqui. Aqui, não é a letra B. Vamos resolver outra. Mas antes, deixa eu apagar aqui o nosso caderno. Vou resolver agora. Deixa eu ver a letra D. Menos 2x menos 6 igual a menos 6x mais 10. Menos 2x continua no primeiro membro. O menos 6x que estava negativo vem para o primeiro membro positivo. Né? Vamos trocar o sinal dele. Passei o termo todo, tanto o número quanto a incógnita, então eu vou trocar de sinal. Igual, o 10 continua positivo no segundo membro, e o 6, que estava negativo, vai passar para o outro lado positivo. Menos 2x mais 6x, sinais diferentes, vou subtrair. 6 menos 2, 4x, e vai ficar com positivo, que é o sinal do maior. Igual 10 mais 6, 16. O 4 que estava multiplicando, ele vai passar para o segundo membro dividindo. Tá vendo que eu quebrei o termo 4x, passei só o número e deixei a incógnita. 16 dividido para 4 é igual a 4, que é o que a questão estava pedindo. Então você, agora com atenção, vai e marca a letra D, viu? Fez todas as alternativas? É bom fazer todas as alternativas, mesmo respondendo só duas, para você praticar todo o processo de resolução de uma equação, beleza? Quero te convidar agora para a gente fazer uma segunda questão. Me acompanha na tela que eu vou ler para você. Questão 2. Ela diz o seguinte: a soma de 3 números pares consecutivos é igual a 66. Um dos 3 números é letra A, 12, letra B, 20, letra C, 26, letra D, 30. E aí, essa é um pouco mais diferente, né? Um pouco difícil, talvez. Enfim, vou dar um tempo bem legal para você resolver essa. Editor, vamos lá, capricha no tempo, hein? Coloca na tela.
vamos resolver essa questão. Vamos lá, tenha paciência. Percebeu a dica, né? Vamos lá. A soma de 3 números consecutivos. Meu Deus, que números consecutivos são esses? Eu vou ter um número, vou somar com um outro número par consecutivo e eu vou somar com um terceiro número par consecutivo. E todos eles devem dar igual a 66. Como eu posso trabalhar? Se eu sei que eles são consecutivos e são pares, eu vou chamar o primeiro de x. Eu nem sei, posso colocar outra incógnita também, tá? Eu coloquei aí na dica o x, mas você pode colocar a inicial do seu nome, por exemplo. Voltando. Se ele é par consecutivo, então os pares não somam de 2 em 2, então é o número antigo, que é o x, mais 2, certo? E o terceiro consecutivo é o x mais 4. Agora é só a gente resolver essa bendita equação. Olha aqui, ó. X mais x é igual a 3x. 2 mais 4 é igual a 6. Isso tudo deve somar e dar 66. Esse 6 está positivo, passa para o segundo membro negativo. Então, 3x é igual a 60. Vamos terminar um pouquinho aqui do outro lado. O 3 está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro o quê? Dividindo, certo? 60 dividido para 3 é igual a 20. Então, eu encontrei que o valor da minha incógnita é igual a 20. Então, o meu primeiro número é 20, o segundo número consecutivo é 20 mais 2. Então, é 22. E o terceiro é 20 mais 4. 24. Vamos olhar as alternativas. Letra A, 12. Errado. Letra B, 20. E achei. Resposta correta é a letra B, certo? Bom, bem legal essas duas atividades, né? Deu para praticar bastante equação. Essa segunda, inclusive, ela foi um pouco mais elevada quanto ao seu nível de dificuldade, né? Bom, fizemos 2 questões, nossa aula termina por aqui. Mas antes de encerrar, é claro que a gente vai fazer uma breve revisão no que eu aprendi hoje. Vamos fazer agora uma rápida revisão, um resumo bem tranquilo dos pontos mais importantes que nós vimos sobre equação numérica. Vai me acompanhando aqui e anota se você ainda não anotou, né? Já era para ter anotado. Mas enfim, são 3 pontos bem práticos que eu devo falar para você. As equações numéricas, de forma geral, são sentenças matemáticas onde um dos seus objetivos é encontrar o valor de uma incógnita. Na aula, nós não vimos um contexto específico, mas em certas situações, essa incógnita ela pode representar um determinado contexto. Inclusive, esse contexto responde a sua pergunta e a dos memes. Para que eu quero encontrar o valor de x? Não sei, depende do contexto. Um outro ponto muito importante são as operações inversas. Na verdade, eu diria que ele é um dos mais importantes desses 3 que eu estou te falando hoje. Mais e menos são operações inversas. Na verdade, é melhor falar em adição e subtração, né? Multiplicação e divisão, uma é inverso da outra. E para que eu tenho que saber isso? Justamente quando eu vou trabalhar com mudança de termo, de membro, né? Quando um termo vai para o segundo membro ou do segundo membro para o primeiro membro. Devo me atentar a isso. E o terceiro ponto, quase vai um quarto, né? O terceiro ponto importante da aula de equação é o jogo de sinal. Sinais iguais eu vou somar e sinais diferentes eu vou subtrair, quando as operações são soma e subtração. Quando é multiplicação e divisão, sinais iguais, mais com mais ou menos com menos, vai ser o sinal positivo. E quando for sinal diferente, menos com mais, ou mais com menos, vai ser o sinal negativo. Espero muito que você tenha gostado da aula de hoje. Fico feliz em ter contribuído para você entender sobre a equação. Espero que tenha anotado e principalmente que tenha se hidratado. A água é muito importante
para ajudar você a entender toda essa parte, que nem sempre é tão simples, né? Tchau, tchau e até a próxima aula!